Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro. Estamos aqui em mais um encontro marcado para mais um pequeno resumo da lição da nossa EBD. Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ative o sininho. E compartilha também as nossas publicações, ok? E vamos direto ao ponto! Lição 4, a atualidade dos dons espirituais, primeiro trimestre de 2021, é a nossa lição de hoje. Nós vamos agora fazer um pequeno resumo dessa lição maravilhosa que está sendo bênção de Deus para as nossas vidas. E hoje, esse tema, atualidade dos dons espirituais, vai tratar de assuntos importantíssimos para nós. Mas vamos lá, vamos ao texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Bem, a leitura bíblica em classe, ela está na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Paulo começa a carta no versículo 1 dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa essa carta dizendo sobre uma palavra ignorante. Bem, a igreja já sabia o que eram os dons aqui. Os dons já eram conhecidos. Eles já tinham esses dons. O que Paulo, quando ele escreve, diz que não quero, irmãos, que sejais ignorantes, o que Paulo está dizendo é que os crentes entendam a finalidade dos dons. Pois a experiência eles já tinham. O conhecimento eles já tinham, agora eles tinham que saber qual a finalidade dos dons. Bem, os dons não eram projeções individuais, não eram para mostrar quem tem mais santidade do que o outro. O outro não tem dom, eu tenho. Os dons não tinham essa finalidade. A finalidade do dom é edificação. Não é para a minha edificação, mas para a edificação do outro, né? E a edificação, essa palavra edificação, ela diz respeito à construção de uma casa. O significado dela, de uma palavra, oikodomé, né, que vem do grego, construção de uma casa. E os dons espirituais, eles são uma necessidade, há uma necessidade dos dons espirituais nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, assim como nos dias apostólicos. Bem, os dons servem para a edificação e unidade da igreja. Os dons servem para realizar a vontade e o propósito de Deus nessa terra. Nós temos também que entender, já que a lição ela fala dos dons espirituais, existem os dons ministeriais, nós temos que entender os dons ministeriais e os dons espirituais. Bem, os dons ministeriais, como por exemplo, cita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 11, versículo 11, 4 e 11 de Efésios, os dons ministeriais são dons de serviços, né? Para o serviço, biblicamente são esses dons que eles orientam, que guiam, direcionam a igreja. Os dons ministeriais. E os dons espirituais trazem edificação, ou seja, eles se completam. Sobre os dons ministeriais é para o serviço, os dons espirituais é para a edificação. Eles se completam porque os dons espirituais trazem capacitações para o desempenho do serviço. Glória a Deus por isso, por essa bênção de Deus, né? O que são dons? Dom vem de carisma, que significa dom presente. O que são os dons espirituais? A declaração das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais
concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Portanto, os dons espirituais são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela. Amém? É para isso que serve a finalidade dos dons espirituais. Vamos lá. Assim como os sentidos humanos são 5, né, que é audição, paladar, olfato, visão e tato, os sentidos humanos eles servem para entrar em contato com o mundo físico ao redor, não é verdade? Você ouve, você vê, enxerga. Agora, os dons liberados pelo Espírito Santo, temos que entender que são os sentidos da Igreja do Senhor. Uma forma de nós entendermos, né? Compreendermos. Os cristãos entram em contato com o mundo espiritual através dos dons liberados pelo Espírito Santo. Né? Você enxerga, você tem a sua visão, você tem o sentido um dos sentidos é a visão natural de você enxergar as coisas. Agora, tem a visão espiritual, né, que é concedida pelo Espírito de Deus. Amém? Você também ouvir a voz de Deus, ter o discernimento, você ter a revelação de Deus. Ninguém pode negar a importância dos sentidos à vida humana. Assim também, como ninguém pode negar a importância dos dons do Espírito Santo na vida de uma igreja. Um detalhe que nós temos que também tocar nesse assunto é sobre talento e dom. Né? Talento e dom. Bem, não podemos confundir o talento natural com um dom espiritual. O talento, os talentos naturais, eles são aperfeiçoados pelo uso de técnicas humanas. Tem gente que já nasce com talento, nasce com um dom natural, um músico, alguém que já tem aquela percepção de cantar, um artista, uma habilidade, enfim, isso aí pode ser aprendido, pode ser aperfeiçoado. Agora, os dons, ele é dividido por uma escolha do Espírito de Deus. Deus que age, o dom vem de Deus para nós. Né? Como diz em 1 Coríntios 12 e 11, que diz assim, repartindo particularmente a cada um como quer. É algo de Deus para o homem. E não algo que você nasce, que você aperfeiçoa treinando, que você usa técnicas humanas. Não, o dom é algo espiritual. E qual a função dos dons espirituais? Está até no tópico 2 da lição. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, né? Na vida pessoal, no serviço, na evangelização, no serviço da evangelização. Né? Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua hoje sendo um fato, né, na atualidade. É necessário os dons espirituais. E a lição, quando cita aqui, quando fala sobre os dons, o apóstolo Paulo ele não limita o número de dons. Existem 9 dons espirituais para uma classificação teológica. É como cita a lição aqui. Para uma classificação teológica, são 9 dons espirituais que são divididos em 3 grupos ou classes, que são dons de revelação, dons de poder e inspiração. Né? Ele não diz dom de revelação, mas dons de revelação. E também cita aqui dons de curar e não dom de curar. Não é verdade? Por que isso? Porque dentro dos dons de curar, existem também o dom de cura para diferentes tipos de doenças. Né? Para, como diz em Mateus capítulo 10, versículo 1, um exemplo. Né? Então, alguém fala assim, eu tenho dons de cura, cada um tem um dom. Né? Para cada classe de tipo de doença, a pessoa tem um dom para aquele tipo de doença. Então, os dons de cura são vários. E
sobre os dons espirituais, qual a função dele? É para o que for útil. Os dons espirituais é para edificação espiritual. É isso que eu quero tocar num ponto aqui da lição, né? Um ponto importantíssimo que nós estaremos ministrando agora no domingo a aula, onde cita algo interessante. O dom espiritual é para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja, né? Tem até aqui, no subtópico 4, onde fala sobre a função dos dons espirituais, na parte para o que for útil, onde diz assim, olha, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Nós temos que ter um cuidado aqui em entender sobre esta forma aqui de crescimento numérico da igreja, né? Sobre os dons espirituais. Porque alguém pode até entender e falar assim, poxa vida, já que os dons espirituais é que faz o crescimento da igreja, o numérico da igreja, e a igreja aqui é pequena, né? E uma igrejinha pequena, uma igreja que tem pouco número de membros, mas é uma igreja dedicada à palavra, uma igreja fervorosa. Será que a ausência de dons? Nós temos que entender isso, né? Que não significa ausência de dons. Crescimento numérico também, você não pode limitar ele somente aos dons. Ele pode vir por vários fatores em uma igreja. Por exemplo, Atos capítulo 2, quando você leu o capítulo 47, na última parte, falando sobre a igreja primitiva, fala, e no versículo final, na parte final do versículo 47, diz, e a cada dia acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Olha só, acrescentava os senhores que iam sendo salvos. Havia um acréscimo aqui, um número. Mas para você entender, nós temos que ler a partir do versículo 42. Como é que foi esse acréscimo? Deus acrescentava. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, nas orações, né? No versículo 44, quem cria estava junto, tinha tudo em comum, vendiam as propriedades e os bens e partiam por tudo, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimos todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração. Então nós temos de observar aqui que o crescimento numérico pode vir também por vários fatores em uma igreja. Uma igreja cheia do fruto do Espírito, né? Uma igreja obediente, uma igreja dedicada à palavra. Tá? É só um detalhezinho aqui na lição, para nós não apenas convergirmos a um crescimento apenas para o dom, para os dons espirituais. O crescimento de uma igreja numérico também serve para o crescimento, nós podemos dizer assim, ok? Bem, é para a edificação do corpo a finalidade dos dons espirituais. Os dons, gente, não são atestados de espiritualidade. Ah, tem dons? Não, eu sou mais espiritual. Eu tenho dom, você não tem pouco dom. Não, não são atestados de espiritualidade, né? É para o que for útil. Os dons espirituais, ou o dom espiritual, é para edificação. É para edificar outro e não a mim. Não é verdade? Eu sou instrumento de Deus com o dom espiritual para que haja uma edificação na vida do outro. E assim, cada um com esses dons espirituais vai edificando. Amém? Romanos 12, versículo 6, Paulo diz que tem vários tipos de dons, mas não é dado para todos. É dado segundo a graça que a cada um foi dado. O dom está ligado à sua chamada ou vocação, ou seja, foi dado a cada um de acordo com a sua vocação. Eu acho muito interessante, eu finalizo aqui esse pequeno resumo nosso da IBD, como são importantes os dons em uma igreja. Como são importantes. Por exemplo, imagine se num lugar só tivesse os dons de cura. Dons de cura. Mas não tivesse os dons de ensino da pregação. Imagine se no lugar tivesse apenas os dons de profecia, o dom de profecia, tivesse só profetas, mas não houvesse o dom de discernimento de espírito. Então, há uma completude nos dons ministeriais, nos dons espirituais. É importante que uma igreja tenha os dons, por isso que fala que é para edificação, né? Ela vai completando, uma igreja ela vai crescer saudável,
Uma igreja, ela vai ter uma estrutura mais forte, é uma igreja que vai ter sabedoria. Imagine, que coisa maravilhosa, é alguém que tem o dom de ensino, o dom de pregação, né? Ou tem dom de discernir espírito, ou tem dom de cura, ou dom da fé. É maravilhoso. Então, que nós possamos, como igreja, orar ao Senhor e pedir os dons. Pedir os dons. Os dons vão continuar até a vinda de Cristo. A igreja precisa desse poder nos dias atuais. E como precisamos, né, irmãos? Como a igreja do Senhor está precisando desses dons. São tempos difíceis, nós temos que ter discernimento de espírito de tanta coisa que está acontecendo, né? Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, precisamos de líderes que estejam firmes em Deus, ligados em Deus, para direcionar, para estar fortalecendo a igreja, direcionando a cada um. Assim como foi nos dias apostólicos. Nós dependemos desse poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo, tanto como nos dias passados. A igreja, ela continua com a mesma missão. Bem, esse foi um pequeno resumo aqui da nossa lição. Não aprofundamos, apenas um pequeno resumo. E eu queria pedir a você, para você entrar no nosso canal do YouTube, né, se inscrever no nosso canal. Está aqui o nosso link, ó. Nosso link é esse daqui. Pastor Aloísio Cordeiro, Clínica da Alma. Se inscreve em nosso canal, né? Você se inscreve, ative o sininho, ok? Compartilhe nossas publicações. Se você está gostando, pastor, estou gostando muito dos resumos. Você pode também falar conosco, pode dar também alguma sugestão para nós, ok? Nós estamos pastoreando aqui em Minas Gerais a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, aqui numa cidade chamada Carlos Chagas, né? Esse é o nosso canal. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre nós, seja bem-vindo. É uma alegria ter você conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, você, meu irmão, que vai ministrar a aula deste domingo, que o Espírito Santo venha te inspirar e que a sua igreja seja fortalecida, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aproveite para orar no final da aula com os alunos, pedindo a Deus a bênção de Deus, a bênção espiritual. Se não tiver ninguém batizado com o Espírito Santo, que eles possam pedir também esse poder na vida, os dons também espirituais, ok? Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz.